Vamos continuar aqui então, falando aqui do segmento ST agora. O segmento ST, pessoal, a gente vai olhar ele do final do QRS até o começo da onda T. Quando vocês escutarem a palavra segmento, ela não inclui nenhuma onda. Então, se eu falar para você intervalo PR, entende-se do começo da onda P até o começo do QRS. Inclui a onda P. Agora, se eu falar segmento PR, é do final da onda P. Segmento não inclui ondas. Então, quando eu falo segmento ST, não inclui onda. É do final do QRS até o começo da onda T. O segmento ST, ele tem algumas características. Ele normalmente é isoelétrico, ou seja, ele não tem uma onda nele, nem tem subindo nem descendo, ele é reto. E ele tem normalmente a mesma posição, né, no plano vertical do segmento TP. O segmento TP é aqui do final da onda T até o começo da próxima onda P. Esse segmento TP vai servir como referência para a gente medir se tem um supradesnivelamento ou infradesnivelamento do segmento ST. Então vamos aprender mais sobre isso. Vamos falar, agora a gente vai voltar a falar sobre o segmento ST, se tem supra, se não tem, mas vamos continuar aqui falando das diversas outras partes dessa aula. Vamos falar sobre a onda T. A onda T normalmente é positiva em todas as derivações, exceto nas derivações à direita, onde ela pode ser negativa. Quais são as derivações à direita? Trouxe aqui de volta para vocês o plano frontal, lembra lá? O plano frontal, ele está representado aqui para vocês, D3 é uma derivação à direita e a VR é uma derivação à direita. No plano horizontal, a gente sabe que V1 é uma derivação à direita. Então, nessas derivações V1, D3 e a VR, a onda T pode ser negativa de forma normal. Nas outras, ela é positiva na onda T normal. Vamos olhar esse exemplo aqui, vamos olhar o segmento ST e a onda T. Então, a hora que acabou o QRS aqui, ó, acabou o QRS. Antes de começar a onda T, tem um espacinho aqui de 80 milissegundos. É o segmento ST. Esse segmento ST, reparem, ele está no mesmo nível vertical do segmento TP. Nem está acima dele, supradesnivelamento, nem está abaixo dele, infradesnivelamento. Aqui está no mesmo nível horizontal. Tá bem? E a onda T, reparem nesse elétron, ela é positiva em todas as derivações, exceto em AVR. Em AVR ela é negativa, mas ela pode ser negativa em AVR, porque a VR é uma derivação à direita. Em AVL, ela está nem positiva nem negativa, a onda T está achatada. Isso é comum acontecer em uma derivação ou outra, isso aí é normal também. Agora, se ela estiver achatada em várias derivações, isso representa uma alteração que a gente vai ver mais para frente. Então a gente falou sobre o fato da onda T normalmente ser positiva em todas as derivações, vamos falar um pouco sobre a amplitude da onda T. Não existem critérios absolutos para uma alta voltagem de onda T. Não existem. A onda T, a gente vai ver agora, as alterações dela são muito inespecíficas. Então, a onda T é um dos tópicos mais difíceis para dominar no eletrocardiograma inicialmente. Então, o segredo para isso é praticar bastante, o que a gente vai fazer aqui. Então, voltando a falar da amplitude da onda T, não existem critérios bem definidos. Existem vários na literatura, mas nenhum muito bem validado. O que eu pelo menos pratico na prática e vejo outros cardiologistas, pelo menos aqui praticando, é que a onda T é julgada em referência à amplitude do QRS. Então, o normal da onda T é ter até 1/3 da amplitude do QRS. Então, aqui o QRS tem 6 quadradinhos, a onda T tem 2 quadradinhos de amplitude. Então, até 1/3 é normal. Se tiver maior que 1/3 da amplitude em uma derivação ou outra, não tem maior consequência. Agora, se a gente vê várias derivações onde a onda T está com amplitude aumentada, isso aí caracteriza uma alteração que a gente vai descrever agora. A onda T, geralmente apiculada, se comporta dessa maneira. Falando agora sobre a onda U, pessoal. A onda U, ela normalmente não está presente. É uma minoria dos eletrocardiogramas que tem a onda U. A onda U é uma deflexão pequena, positiva após o final da onda T.
A teoria mais aceita é que a onda U representa a própria repolarização das fibras de Purkinje, aquela rede de fibras especializadas em conduzir a atividade elétrica dentro do ventrículo. Ela raramente pode, além de estar presente, estar muito acentuada, muito proeminente. Isso vai acontecer principalmente nessas 4 situações que eu mostrei para vocês aí. Bradicardia, hipocalemia ou hipocalcemia e hipotermia. Então olha o exemplo aqui. Nesse exemplo, qual que é a frequência cardíaca? A gente já aprendeu frequência cardíaca na aula inicial do curso lá, né? Em uma das aulas iniciais. Então é um ritmo regular, então eu vou utilizar a nossa regra rápida. Peguei esse QRS aqui que caiu aproximadamente em uma linha espessa, aproximadamente. Aí eu faço 300, a próxima linha espessa, depois 150, depois 100, depois 75, depois 60, depois 50, depois 42. Então esse próximo QRS veio entre a linha do 42 e a linha do 50. Está em torno de 46 batimentos por minuto. Então é uma bradicardia acentuada. Não acentuada, mas é uma bradicardia. E por conta da bradicardia nesse caso, apareceu uma onda U relativamente notória, proeminente. Dá para ver claramente uma onda U aqui no final da T, outra aqui, outra ali e assim por diante. Isso aqui é comum nos pacientes com bradicardia ter uma onda U mais visível, mais proeminente. Vamos falar agora das alterações no segmento ST. Quando a gente fala de segmento ST para ver se tem supra ou infra, a gente tem que medir esse supra ou infra em relação a uma referência. Essa referência para a gente vai ser o segmento TP. Então olha aqui, entre o final da onda T e o começo da onda P é a nossa referência. O segmento ST aqui está 2 milímetros na vertical acima da linha de referência. A linha de referência seria essa aqui. Você pode, tendo o eletro impresso na sua frente, pode traçar uma régua aqui no segmento TP. Essa régua, essa linha, iria passar por aqui. Então o segmento ST está 2 milímetros acima dessa linha. Então esse aqui é um segmento ST supradesnivelado. É um supradesnivelamento do segmento ST. Agora a gente pode ter também um infradesnivelamento, onde o segmento ST está abaixo da linha de referência. Nesse caso aqui também 2 milímetros. A seta aponta o infradesnivelamento do segmento ST. Tá certo? Então é importante a gente entender que às vezes também o segmento TP é difícil de identificar. Às vezes ele tem uma alteração, uma ondulação no segmento TP, e às vezes é difícil identificar ele. Quando for difícil usar o segmento TP como referência, a gente usa o começo do QRS, o comecinho do QRS como referência. Então se eu comparar esse segmento ST com o começo do QRS, eu vejo que tem um infradesnivelamento de 1 ou 2 milímetros. Vamos falar agora, além da presença do supra ou do infra, da morfologia deles. Então o supra, ele pode ter morfologia côncava, com concavidade para cima, assim, ou convexa, com a convexidade para cima, dessa maneira. Essa morfologia côncava, está sorrindo aqui para você, né? Ela é mais benigna que a morfologia convexa. Por quê? Entendam o seguinte, quando o paciente tem um supra de ST no eletrocardiograma, a gente tem que pensar na causa. A causa mais importante, mais grave também de um supra de ST é um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do ST. A gente vai ver que tem outras causas também, a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, como por exemplo pericardite, como por exemplo repolarização precoce. Aí que entra a morfologia do segmento ST. O infarto com supra, que é uma causa importante, a gente está tentando excluir, ele vai ter morfologia côncava ou convexa. Côncava ou convexa. Agora, as causas benignas, como pericardite, como repolarização precoce, vão ter morfologia côncava, dessa maneira assim, vão ter morfologia côncava. A consequência disso é essa, é que a morfologia côncava ela é mais benigna, que ela vai estar presente nos pacientes que têm pericardite ou repolarização precoce. Ela pode estar presente no infarto com supra também, mas se você vê uma convexa,
A convexa, ela é muito específica para o infarto agudo do miocárdio com supra, obviamente no contexto correto, no contexto de um paciente com dor torácica. Então olha esse exemplo aqui. Tem um supra aqui? Tem um supra do segmento ST. Aqui a nossa linha de referência, o segmento TP. Aqui o segmento ST está 2 milímetros acima da linha de base. Então tem um supradesnivelamento do segmento ST. E não só em uma derivação, tem ele aqui em D2, em AVF, em V3, em V4, em V5, em V6. Então tem um supra e ele é côncavo. Ele é côncavo, está com a concavidade para cima. O outro exemplo aqui tem um supra, aqui o segmento ST emendou com a onda T. É comum, quando o supra é convexo dessa maneira, ele emendar com a onda T. Então olha aqui, ó, o supra convexo, ele frequentemente emenda aqui com a onda T e você não consegue diferenciar bem. Então aqui um exemplo de um supra convexo. QRS acabou aqui aproximadamente. Aí o segmento ST aqui está suprado em relação à linha de base, o segmento TP, e é um supra convexo. E às vezes, o supra como esse aqui, ele nem é côncavo nem convexo. Ele é um supra retão aqui. Vamos falar agora do infra de ST. O infra a gente não fala em morfologia côncava ou convexa, a gente fala no aclive do infra. Se for um aclive horizontal como esse aqui, ou descendente, são mais específicos para isquemia, a gente vai aprender. Quando é um aclive ascendente, ele é muito inespecífico. Então, reconhecer o diferente aclive do infra é importante. O aclive do infra do ST pode ser um aclive ascendente, horizontal ou descendente. Aí a morfologia do infra está aí também. A morfologia do infra é exemplo para vocês. Infra ascendente, infra horizontal, infradescendente. Vamos falar agora, pessoal, de alterações da onda T. E já adianto para vocês, vou repetir isso, e que alterações da onda T estão entre os tópicos de eletrocardiograma inicial que são mais difíceis de dominar. Por quê? Porque elas tendem a ser muito inespecíficas. As alterações da onda T são, de maneira geral, muito inespecíficas. É diferente do supra, né, que geralmente é um supra de infarto com supra, mas pode ser pericardite e fica por aí ou alguma outra coisa. Mas é fácil de diferenciar entre as causas. Agora a onda T, às vezes você não consegue diferenciar só pelo eletro entre uma causa e outra. Então ela tende a ser inespecífica, por isso que é um pouco difícil e às vezes até frustrante o aprendizado da onda T no começo. Mas vou tentar simplificar aqui para vocês ao máximo e a gente vai praticar bastante aqui. A gente já aprendeu como que é a morfologia de uma onda T normal, e aí ela pode se variar a partir desse aspecto morfologia normal. Pode ser onda T apiculada, onde ela é alta amplitude em formato triangular, de tenda. A onda T pode estar invertida, pode ser bifásica e assim por diante. A gente vai apresentar aqui algumas alterações da onda T. Então, por conta dessa complexidade de aprender a onda T no início, eu tenho uma divisão de certa forma didática aqui, para dividir as alterações da onda T em grupos. Então, as ondas T, elas podem, na minha divisão aqui, quero deixar bem claro que é uma divisão didática minha, elas podem ser primárias, uma alteração primária da onda T, da repolarização ventricular, quando você tem alguma enfermidade, alguma doença, alguma alteração que afeta a onda T e aquela é a manifestação da doença, da alteração no eletrocardiograma. É uma condição primária que se manifesta no eletrocardiograma como onda T anormal. Por exemplo, isquemia. Isquemia pode apresentar-se no eletro como onda T invertida. A manifestação de isquemia no eletro foi a onda T invertida. Existem outras causas. Hipercalemia causa uma alteração primária da onda T onde ela fica apiculada. Doença do sistema nervoso central e assim por diante. A gente vai ver essas causas aqui ainda nessa aula e repetir ao longo do curso. Agora, se não é uma alteração primária da repolarização ventricular, pode ser uma alteração secundária. O que é uma alteração secundária da repolarização ventricular? Isso aqui é importante vocês prestarem atenção. Quando você tem um bloqueio de ramo ou hipertrofia ventricular, o QRS vai estar anormal. O QRS, o ventrículo, vai se despolarizar de forma anormal. E como consequência, de forma secundária, a onda T também fica anormal. Isso é uma alteração secundária da repolarização ventricular. Eu vou explicar para vocês já já.
E tem também as alterações inespecíficas da repolarização ventricular, quando a onda T não está normal, mas não se encaixa em nenhuma alteração primária ou secundária. Vamos ver isso também. Então vamos começar aqui pelas alterações secundárias. As alterações secundárias, eu repito, é quando o QRS se despolariza de forma anormal, a onda T, a repolarização vai estar anormal de forma secundária. Então isso é uma alteração secundária da repolarização ventricular. Elas acontecem em duas situações: hipertrofia ventricular e bloqueio de ramo. Olha o exemplo aqui. Aqui tem uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. A gente vai aprender critérios de sobrecarga, de bloqueio de ramo mais para frente. Por enquanto, estamos focando na onda T. Mas você tem lá um QRS com amplitude aumentada, tem uma sobrecarga ventricular esquerda. A onda T está normal? Não, não está. Em V6 ela deveria ser positiva. Mas aqui ela está invertida, de forma assimétrica, em um padrão típico de uma alteração secundária da onda T. Secundária a quê? A hipertrofia, ao problema do QRS. Despolarizou anormal, vai repolarizar de forma anormal. Bloqueio de ramo pode fazer a mesma coisa. O paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, ok, o QRS vai estar anormal. Então a onda T também vai estar anormal de forma secundária. Acho que tem um exemplo aqui. Então vamos falar agora das alterações primárias da onda T. A gente falou de alterações secundárias, a gente vai falar das alterações primárias. As alterações primárias, repito, são aquelas em que a própria doença se manifesta de forma primária como uma alteração da onda T no eletrocardiograma. Então, a gente tem, por exemplo, um aspecto que é de onda T apiculada. Vou mostrar para vocês. Eu gosto de fazer essa subdivisão das alterações primárias em padrões morfológicos de onda T que ajudam a gente no diagnóstico diferencial. Então vamos uma por uma aqui nessas algumas manifestações de alterações da onda T. Então olha aqui, essa onda T está normal? Não está. Ela tem duas alterações. Ela está com amplitude aumentada. Repare que a amplitude aqui está 5, 10, 15, 20 milímetros a amplitude. Ela está com amplitude aumentada e ela está com formato apiculado, entenda. Essa é o que a gente chama de onda T apiculada. Onda T apiculada vai aparecer basicamente em duas situações: hipercalemia e na fase hiperaguda do IAM com supra. Aí a gente vai aprender a diferenciar isso aqui pela clínica do paciente. O eletrocardiograma pode ser muito similar entre as duas condições: onda T apiculada em formato de tenda e com amplitude aumentada. Uma outra alteração morfológica das ondas T é a inversão simétrica e difusa das ondas T. Então reparem aqui no exemplo aqui, como V2, V3, V4, V5 e V6 tem uma onda T invertida e ela está simétrica, diferente daquela onda T invertida da alteração secundária que eu mostrei para vocês. Aquelas eram assimétricas. Essa aqui é a onda T invertida de forma simétrica, correto? Então esse padrão aqui, ele pode acontecer principalmente na isquemia, mas é aquilo que eu falei, as alterações da onda T não são específicas. Então o mesmo padrão pode aparecer na síndrome de Takotsubo, em um distúrbio do sistema nervoso central, que a gente chama de ondas T cerebrais, e assim por diante. A clínica vai te ajudar bastante. Olha esse exemplo aqui. A onda T está normal, pessoal? Não. Ela está difusamente invertida e simétrica. Nesse caso, por conta de uma hemorragia no sistema nervoso central, uma catástrofe cerebral, cerebrovascular nesse caso. Então, é uma onda T cerebral. Um diagnóstico diferencial disso aqui seria isquemia, porque isquemia vai causar uma onda T invertida, difusamente e simétrica também. Só porque a clínica do paciente vai te ajudar a diferenciar os dois. Também o intervalo, a onda T larga aqui, alargada, também ajuda a gente a fazer esse diagnóstico diferencial. Isso aqui é mais característico de sistema nervoso central, um distúrbio do sistema nervoso central. Então, só recapitulando aqui, a gente está dividindo as alterações primárias da onda T em grupos. Grupos de alterações, T apiculada, T's invertidas. E aqui um outro padrão, onde a onda T está invertida especificamente em V1, V2 e V3. Esse padrão aqui pode ser uma isquemia miocárdica, eu falei para vocês que a isquemia pode inverter as ondas T, manifestando-se em V1, V2 e V3.
Então, se o paciente estiver tendo dor torácica, eu vou pensar que essas ondas T aqui são isquêmicas, estão invertidas, talvez é uma alteração primária de isquemia. Agora, o paciente pode ter também o que se chama de padrão juvenil persistente da onda T. O que é isso? Em jovens, crianças, adolescentes, é normal ter a onda T invertida até V3. Esse padrão some na vida adulta. Se um adulto está assintomático, não tem nenhuma cardiopatia e a onda T está invertida de V1 a V3, provavelmente é um padrão juvenil persistente da onda T, onde essa morfologia persistiu na vida adulta. E tem também, pessoal, o que é uma doença, uma cardiomiopatia chamada displasia arritmogênica de VD, onde a manifestação no eletro é onda epsilon, que a gente vê em outro momento, e também a inversão das ondas T de V1, V2 e V3. Então, viu esse padrão no eletro, você pode querer investigar para ver se o paciente não tem displasia arritmogênica de VD, que poderia se manifestar da mesma maneira. Para a gente fechar, então, essa aula aqui, só falta falar do terceiro grupo de alterações, que são as alterações inespecíficas da repolarização ventricular. Então, a gente viu alterações secundárias, onde você tem um bloqueio de ramo, uma hipertrofia ventricular, que de forma secundária afetam a onda T. Ou a gente pode ter uma alteração primária, onde o paciente tem isquemia, um distúrbio, hemorragia no sistema nervoso central, o paciente tem síndrome do coração partido, Takotsubo, tem hipercalemia. Essas doenças, de forma primária, afetam a onda T. Elas estão não afetando o QRS, estão afetando a onda T em si. E tem também as situações que é comum que a onda T não está normal, mas ela não preenche aquele aspecto característico de onda T. Alteração primária ou alteração secundária da onda T. A gente chama isso de alterações inespecíficas da repolarização ventricular. Olha o exemplo aqui. A ondas T estão normais? Não. Ela está difusamente achatada em V4, V5, V6. Não tem onda T em V4, V5, V6, está achatada. Mas não é uma alteração primária, não é uma isquemia, não é onda T apiculada, não é uma alteração secundária, não tem hipertrofia, bloqueio de ramo. Então é uma alteração inespecífica da repolarização ventricular, quando várias derivações apresentam esse mesmo padrão de ondas T difusamente achatadas. O que causa isso? É inespecífico. Pode ser doença coronariana, insuficiência cardíaca, uma cardiomiopatia e assim por diante. O primeiro é de um homem de 22 anos com histórico familiar de cardiomiopatia hipertrófica no pai, e a gente vai focar em segmento ST e onda T. Vamos olhar o segmento ST primeiro. Eu quero enfatizar aqui como que olha o segmento ST. A nossa linha de base é o segmento TP. Vou mostrar aqui que fica melhor nesse exemplo. Aqui tem onda T e aqui onda P. Então, entre os dois tem uma linha, que é o segmento TP, vai ser a nossa referência. E a gente vai olhar o segmento ST, que é entre o final do QRS e a onda T. Tá bem? Esse segmento ST está mais ou menos no mesmo nível vertical da linha de base do segmento TP, não está suprado nem infrado e está assim em todo o eletro. Então, o segmento ST em si está normal nesse eletro. Tá bem? Além disso, a gente vai olhar a onda T. Onda T nesse eletro está positiva em todas as derivações, exceto em AVR e V1. Mas em AVR e V1 ela tem o direito de ser negativa, porque são derivações à direita. Tá bem? Então, nesse eletro aqui, onda T e segmento ST estão normais. Tá bem? Então, tranquilo aqui esse eletro. Vamos para o próximo? A mulher... eu queria fazer uma correlação clínica aqui importante. Cardiomiopatia hipertrófica, para quem já tem esse conhecimento clínico, é uma doença genética autossômica dominante, com penetração incompleta. Como assim penetração incompleta? Que nem todo mundo que tem o gene de cardiomiopatia hipertrófica vai desenvolver a doença cardiomiopatia hipertrófica, tá bem? Além disso, ela é caracterizada por uma desordem estrutural dos miócitos, forma-se fibrose, é totalmente desorganizado a estrutura microscópica, a organização dos miócitos cardíacos, tá bem? E o risco é morte súbita, tá bem? Tem uma incidência de morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica aproximadamente de 1% por ano, e eles podem ter sintomas também de insuficiência cardíaca e tal.
O que eu quero ressaltar aqui, a correlação clínica mais importante, é que, de fato, pacientes, parentes de primeiro grau de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica precisam fazer screening, um rastreamento, para ver se eles também têm cardiomiopatia hipertrófica. Então, nesse caso, um homem de 22 anos, o pai tem cardiomiopatia hipertrófica, então o homem de 22 anos tem que fazer o screening, o rastreio. Só que o que eu quero dizer aqui, ressaltar, é que o eletro normal não exclui esse diagnóstico, tá bem? Então, nesse paciente, se ele tiver hipertrofia ventricular, um homem de 22 anos e o pai tem cardiomiopatia hipertrófica, aí você confirmou o diagnóstico. Porque por que um homem de 22 anos vai ter cardiomiopatia hipertrófica? Vai ter hipertrofia no eletro? Porque ele tem essa doença genética nesse caso. O pai tem a doença genética, então o filho também tem. Se ele tiver hipertrofia ventricular. Mas nesse caso, o eletro é normal. E o que eu quero enfatizar aqui é que o ECG normal não exclui o diagnóstico. O diagnóstico, você tem que fazer screening com ecocardiograma. Tem que fazer o rastreamento com ecocardiograma, onde a gente vai ver a espessura da parede ventricular. Tá bem? Vai ver se é assimétrico, tem uma série de características que a gente olha no eco. Mas o eletro normal não exclui o diagnóstico. Isso aqui é questão de prova de residência. Como que você faz o rastreio? O pai tem cardiomiopatia hipertrófica. Como que você vai fazer o rastreio no filho, na filha, no parente de primeiro grau? É com ecocardiograma. O próximo é uma mulher de 25 anos com queixa de palpitações paroxísticas frequentes. E a gente vai ver aqui o eletro normal. Tá bem? Totalmente normal. Vamos confirmar aqui. Segmento ST isoelétrico, ao mesmo nível do segmento TP, em todo o eletro. E as ondas T positivas em todas as derivações, exceto a VR e V1. Tranquilo. Eletro normal. Característica do eletro normal. Onda T, a amplitude é menor que metade ou 1/3 do QRS. Tá bem? Então, quando eu estou olhando a amplitude, eu estou olhando aqui a altura da onda T, certo? Então, ela aqui tem em torno de 3 ou 4 milímetros. E o QRS tem 12 milímetros, então em torno de 1/3 a amplitude da onda T em relação ao QRS. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é o formato da onda T. Ela é arredondada, tá certo? Ela é em formato de morro aí. Ela não é apiculada, conforme a gente vai ver em outros exemplos. Então esse aqui é outro eletro normal. Importante a gente ver bastante eletros normais durante o curso para a gente aprender como que é um eletro normal, ECG normal. Tá bem? Seja normal. Vamos para o próximo? Esse aqui é um homem de 31 anos no pós-operatório de cirurgia emergencial para choque hemorrágico. Levou uma facada no hemitórax anterior direito. A gente vai falar de novo sobre esse eletro na aula de infarto. Né? É um paciente que tem um infarto, conforme a gente vai ver. É um paciente que eu cuidei durante a residência. É um caso interessante. O paciente levou uma facada no hemitórax anterior direito, né, como está escrito no enunciado da questão, chegou de forma bem rápida no pronto-socorro e foi feita cirurgia de emergência, ele estava com choque hemorrágico e a cirurgiã salvou a vida do cara. Ele tinha realmente uma penetração no ventrículo direito, choque hemorrágico, sangrando absurdo, e a cirurgiã fez o reparo e fez um monte de transfusão, enfim, cirurgia cardíaca, mandou o paciente para a UTI. No pós-operatório na UTI, a enfermeira começou a notar que tinha supra de ST no monitor. E fizeram o eletro e aí chamaram a cardiologia, porque de fato tem um supra de ST aqui. Mas aqui, vamos deixar por agora esse supra de ST aqui. Esse supra, vamos achar a nossa linha de base. Agora eu vou começar a mostrar para vocês a linha de base. Durante o resto do curso, vou mostrar assim. Dessa maneira, uma linha horizontal. Então, a borda superior da linha horizontal está bem onde está o segmento TP. E agora eu vou inserir outra linha horizontal no segmento ST. Agora, a borda inferior dessa linha está no segmento ST. Então, você veja que entre a nossa linha de referência e o segmento ST, que é o que a gente está tentando medir, tem 3 milímetros. Então, aqui é um supra de 3 milímetros. Tem um supra em V4, em V5 e em V6. Tá bem? E é um supra convexo, né, pessoal? Supra convexo, conforme todos vocês veem aqui. Um supra convexo, tá bem?
Então a gente já sabe o diagnóstico, porque o supraconvexo, ó, repare que aqui tem um supracôncavo em AVL, concavidade para cima, mas no mesmo eletro a gente tem um supraconvexo, esse de V6 aqui. Então isso aqui é um infarto com supra. Então aqui o próximo é um homem de 52 anos, com antecedente de dislipidemia. Aqui a gente falou da onda T, a onda T está normal no eletro aqui, tá bem? Positiva onde ela tem que estar positiva. Só em AVR e V1 que ela está negativa, mas normal. Em F4, um homem de 52 anos com doença arterial coronariana, atendido no pronto-socorro com dor precordial às 7 horas. Então, nesse eletro aqui, a gente vê primeiro o segmento ST e a gente vê outro supra, tá bem? Claramente um supra em V3, conforme vocês veem aqui. Vamos colocar a linha de referência, a linha de base, o segmento TP. Aqui tem uma alteração aqui, que o eletro, isso aqui é um artefato, né? Que o segmento TP está mais baixo, o próximo segmento TP está mais alto, enfim. Então a gente não vai comparar esse aqui com aquele segmento ST. Vamos comparar os que estão no mesmo nível. Então eu vou pegar essa linha de base aqui, que é o segmento TP, minha borda superior dessa linha vai ser a linha de base. Tá bem? Então o segmento TP está aqui. E o supra, ou o ST, está onde? Está bem aqui. Então tem um supra aqui de 4 milímetros entre a referência e onde está o segmento ST. Um 4 milímetros de supra. E é um supra convexo, né, pessoal? Reparem que é convexo esse supra de ST em V2, V4, V3, V4, V5. Tem um supra leve em V6. Tá bem? Tem um supra aqui de 1 milímetro. Não, aqui na verdade menos de 1 milímetro, supra em V6. Então esse aqui tem um supra convexo, é outro paciente com infarto com supra, porque a morfologia é convexa, tá bem? E aí também tem um onda T invertida leve em 1 em AVL, só porque aqui, como a gente tem um infarto, é o infarto que é a alteração primária aqui. A gente não vai falar em isquemia quando você tem um infarto. O infarto é algo mais grave. Mas é um conceito para a gente discutir depois. Por hora, reconheçam o supra. Então, o foco dessa aula aqui, eu sei que eu estou adiantando alguns temas, mas o foco da aula aqui é reconhecer o supra. Aprender a medir qual que é a referência, o segmento TP, como que mede, tá bem? Então, pratiquem aí nos seus eletros e vejam se vocês conseguem os mesmos números que eu marquei. Tá bem? Em V3 aí eu consegui 4 milímetros, marcando o segmento TP e medindo o segmento ST em relação à nossa referência do segmento TP.